Resumo detalhado. Assim falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém é a obra mais marcante e ambiciosa de Friedrich Nietzsche, publicada em 4 partes entre 1883 e 1885. Escrito em um estilo literário que mistura filosofia, poesia e narrativa, o livro apresenta Zaratustra, um profeta inspirado na figura histórica de Zoroastro, como porta-voz das ideias centrais de Nietzsche. Combinando simbolismo, metáforas e linguagem poética, o autor aborda questões profundas sobre moralidade, religião, existência e a transformação humana. A obra é conhecida tanto pela profundidade de suas ideias quanto pela dificuldade de interpretação. Estrutura geral e contexto. Assim falou Zaratustra é dividido em 4 partes, cada uma composta por discursos e diálogos de Zaratustra com diversas figuras simbólicas, que representam aspectos da sociedade, da moralidade e do ser humano. A narrativa começa com Zaratustra descendo da montanha, onde viveu isolado por 10 anos, decidido a compartilhar sua sabedoria com a humanidade. Ao longo da história, ele enfrenta resistência, mal-entendidos e uma constante luta entre sua missão e a sensação de isolamento. A obra é uma síntese dos principais conceitos nietzschianos, como o Ubermensch, super-homem, a morte de Deus, o eterno retorno e a crítica à moralidade tradicional. Prólogo. O despertar da missão de Zaratustra. No prólogo, Zaratustra abandona sua vida de contemplação nas montanhas para anunciar ao mundo que Deus está morto. Essa frase, talvez a mais famosa de Nietzsche, não é uma simples negação da existência de Deus, mas sim uma crítica à decadência dos valores tradicionais que foram sustentados pela religião cristã. Para Nietzsche, a crença em Deus foi fundamental para a moralidade ocidental, mas com o avanço do racionalismo e da ciência, esses valores perderam seu fundamento, deixando um vazio existencial. Zaratustra propõe que esse vazio seja preenchido pela criação de novos valores. Ele apresenta o conceito do Ubermensch, super-homem, como o ideal de um ser humano que transcende as limitações da moralidade tradicional, cria seu próprio sentido e afirma a vida em toda a sua plenitude, sem medo do sofrimento ou da morte. Zaratustra tenta compartilhar essa mensagem com as pessoas, mas é recebido com zombarias. Ele percebe que a humanidade ainda não está pronta para suas ideias e que sua missão será solitária e árdua. Temas centrais. 1. O Ubermensch, super-homem. O Ubermensch é o ideal filosófico central de Nietzsche. Ele não é um ser superior no sentido físico ou racial, mas alguém que supera a mediocridade da moralidade tradicional. Esse ser rejeita a ideia de valores absolutos e cria sua própria moralidade, baseada na afirmação da vida, na autenticidade e na criatividade. Para Nietzsche, o Ubermensch representa uma meta para a humanidade, um estágio de evolução onde o ser humano se liberta das amarras do conformismo e vive plenamente, sem recorrer a consolos metafísicos ou religiosos. Zaratustra enfatiza que o Ubermensch não é para todos, ele é um ideal para aqueles poucos que têm a coragem de desafiar os dogmas e abraçar a incerteza. 2. A morte de Deus. A morte de Deus é um dos conceitos mais provocativos de Nietzsche. Ela simboliza o colapso dos valores tradicionais e o fim da supremacia das crenças religiosas como fundamento da moralidade. No entanto, a morte de Deus não traz apenas liberdade, ela também cria um vazio perigoso, que pode levar ao niilismo, ou seja, à perda total de significado e propósito. Zaratustra propõe que, em vez de cair no niilismo, a humanidade deve criar novos valores que afirmem a vida. Isso exige coragem para abandonar certezas confortáveis e abraçar a complexidade e a incerteza da existência. 3. O eterno retorno. O conceito do eterno retorno é uma das ideias mais desafiadoras de Nietzsche.
Ele sugere que toda a existência se repete infinitamente em ciclos, de modo que cada momento da vida é vivenciado inúmeras vezes. Embora isso possa parecer esmagador, Zaratustra apresenta o eterno retorno como um teste para a afirmação da vida. O verdadeiro desafio é viver de tal maneira que se esteja disposto a repetir cada instante, com todos os seus prazeres e sofrimentos, para sempre. Esse conceito não deve ser interpretado literalmente, mas como uma metáfora para a aceitação total da vida. O eterno retorno exige que o indivíduo ame a vida em toda a sua intensidade, sem desejar escapar dela. 4. A crítica à moralidade tradicional. Nietzsche é ferozmente crítico da moralidade cristã, que ele considera uma moralidade de escravos. Para ele, virtudes como humildade, compaixão excessiva e resignação reforçam a fraqueza e inibem o desenvolvimento do potencial humano. Zaratustra contrapõe essa moralidade à moralidade dos senhores, que valoriza a força, o orgulho e a autoafirmação. Ele exalta aqueles que rejeitam o conformismo e criam seus próprios valores, sem depender de aprovações externas ou promessas de recompensa divina. 5. A transformação do espírito. Uma das passagens mais emblemáticas do livro é a metáfora dos 3 estágios do espírito. Camelo, o espírito que carrega o peso das tradições, aceitando o fardo da moralidade herdada e das expectativas sociais. Leão, o espírito que se rebela contra as tradições, destruindo os antigos valores e conquistando liberdade. No entanto, o leão ainda não cria novos valores. Criança, o espírito que renasce como uma criança, simbolizando inocência, criatividade e a capacidade de criar novos valores. Essa transformação reflete o processo de autossuperação, fundamental para alcançar o Ubermensch. 6. A solidão do filósofo. Zaratustra experimenta uma profunda solidão ao longo da narrativa, pois suas ideias são frequentemente incompreendidas ou rejeitadas. Essa solidão simboliza o isolamento do filósofo que está à frente de seu tempo, incapaz de se conectar com uma sociedade que ainda não está pronta para aceitar mudanças radicais. Apesar disso, Zaratustra persiste, movido por sua paixão pela humanidade e pela crença na possibilidade de um futuro melhor. Os discursos de Zaratustra. Os discursos de Zaratustra formam um núcleo da obra, abordando uma ampla gama de temas filosóficos. Alguns dos mais destacados incluem: 1. Das árvores da montanhas, Zaratustra compara o crescimento espiritual à escalada de uma montanha. Assim como as árvores precisam de raízes profundas para resistir aos ventos das alturas, o ser humano precisa de uma base sólida para alcançar a grandeza. 2. Da virtude dadivosa, ele critica a ideia de virtude como algo que deve ser reconhecido e recompensado, argumentando que a verdadeira virtude é dar sem esperar nada em troca. 3. Dos últimos homens, Zaratustra alerta contra os últimos homens, que representam a mediocridade e o conformismo. Esses homens vivem apenas para o conforto e o prazer imediato, rejeitando desafios e ambições maiores. 4. Das 3 metamorfoses, a alegoria dos 3 estágios do espírito, que simboliza o processo de autossuperação. 5. Da morte voluntárias, Zaratustra defende a ideia de que a morte deve ser um ato consciente e significativo, não uma consequência inevitável da decadência. Estilo e linguagem. O estilo de Assim Falou Zaratustra é único, inspirado nas escrituras religiosas. Nietzsche emprega uma linguagem simbólica e poética, rica em metáforas e alusões. Isso torna a obra ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. A escolha desse estilo reflete a intenção de Nietzsche de subverter os textos sagrados, oferecendo um novo evangelho que substitua as doutrinas tradicionais por uma filosofia afirmativa e libertadora. Impacto e interpretação. Assim Falou Zaratustra é uma obra profundamente influente, mas também amplamente mal compreendida.
O conceito do Übermensch, em particular, foi distorcido ao longo do tempo, especialmente no contexto político do século XX. Nietzsche, no entanto, rejeitava qualquer forma de nacionalismo ou supremacia racial, seu foco estava na superação individual. A obra continua sendo um marco na filosofia, desafiando leitores a questionarem suas crenças e a buscarem autenticidade em suas vidas. Conclusão: o legado de Zaratustra. Assim falou Zaratustra não é apenas uma obra filosófica, é um convite à transformação pessoal. Nietzsche desafia o leitor a abandonar as certezas confortáveis e a ENC. Arar a vida em toda a sua complexidade, afirmando-a plenamente. Com sua visão de futuros, Zaratustra é um símbolo da luta contra o conformismo e da busca pela grandeza individual. Ele encoraja a humanidade a abraçar a incerteza, superar a mediocridade e criar um novo significado para a existência. Essa jornada, embora solitária e difícil, é o caminho para a verdadeira liberdade e realização. Nietzsche não oferece respostas definitivas, mas abre espaço para um diálogo infinito sobre o que significa ser humano. Este texto apresenta um panorama abrangente da obra, capturando os principais temas, conceitos e sua relevância.